Olá, aluno! Meu nome é Henrico Donofrio e sou o professor que fará a explicação aqui do seu projeto integrador de Direito e Legislação. Bem, fico muito feliz com este projeto porque eu tenho certeza que ele vai contribuir muito aí para o entendimento das principais disciplinas e da essência, né, desse módulo. E para a gente poder discorrer um pouco sobre esse projeto, é importante que antes, né, você entenda qual é o fundamento, para que serve o projeto integrador. Bem, o projeto integrador para o ENIAC é um item muito sério, porque faz parte aí do nosso próprio DNA. Nós entendemos que fica muito mais fácil para que o aluno entenda determinado assunto quando ele aplica aquele assunto, quando ele discute isso de forma integrada. Então, o projeto integrador tem esse nome porque ele vem integrando as disciplinas, capturando a essência de cada uma delas, ou com uma discussão mais prática, ou com uma aplicação dentro de um cenário, de uma situação problema, né? E aí eu vou explicar então para vocês qual que é o objetivo desse nosso projeto integrador. Tudo bem? Então vamos lá. O tema do nosso projeto é Direito e Legislação, que é o projeto, basicamente o nome do nosso módulo, né? O objetivo dele é apresentar os principais aspectos legislativos da ciência jurídica. Então, perceba que ele tem um cunho um pouco mais teórico, né? Até porque esse módulo exige isso de nós, né? Que a gente faça uma leitura mais profunda sobre esses tópicos relacionados aí ao módulo, né? É um momento maior, assim, nesse projeto é um trabalho mais de reflexão, né? De levantamento de dados e de discussão deles, né? Então, para a gente discutir a estrutura, que eu já vou explicar, você vai perceber que é bem tranquila, né? Mas para efeito de entregas, né? Isso é algo importante que você deve saber. Nós temos a apresentação que corresponde a 60% da nota. Então, o que é isso, né? A postagem do banner e o link do vídeo. Bom, o banner basicamente é esse modelo que eu estou apresentando para vocês, vocês têm lá, né, disponível. E esse link do vídeo, vocês vão gravar um vídeo de apresentação curto, né, fazendo um fechamento, uma ideia dos tópicos centrais, né, desse projeto integrador. Então, essa é uma parte muito importante, perceba o peso da nota, né, porque aqui onde o aluno mostra, ele chega assim, vamos dizer, a demonstrar efetivamente um entendimento sobre aquele assunto. Então, fique atento aos prazos. Na parte dos 40%, temos uma parte escrita, né, que está aqui, corresponde à parte escrita do projeto, que a gente chama isso de TCM, que é o trabalho de conclusão de módulo, tem uma estrutura mais textual, vamos dizer assim. Então, você tem a parte escrita e você tem a parte da apresentação. Perceba que esse TCM ele tem uma estrutura muito parecida com esse próprio banner, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, só que, lógico, com mais elementos textuais, de uma forma muito mais justificada, uma vez que esse tipo de apresentação, você não conseguiria colocar todos os elementos, né, de justificativa e de fundamentação teórica num banner, né, como esse aqui, por exemplo. Então, o artigo, né, que a gente chama de trabalho de conclusão de módulo, ele tem basicamente essa característica, né, que você poder, então, trabalhar esses pontos que estão aqui de uma forma mais refinada, né, com mais definições, com mais argumentações, tá bom? Então, não perca o prazo e fique atento a esses dois elementos que são super importantes. Número 1, apresentação, banner e link. 2, artigo, modelo TCM, tá? Bom, e aí você vai me perguntar, tudo bem, Rico, e o que tem que constar nesse projeto integrador? Bom, então tá aqui, né? Você vai fazer um resumo. Resumo só vem no final, né? Quando você faz um resumo do entendimento, que é um começo, meio e fim, né? O que esse trabalho se propôs a fazer e o que você descobriu a partir dele, né? As contribuições. Bom, a introdução é a importância desse assunto, e aqui está escrito que neste item deve-se colocar a definição do cliente, né? O problema em que o cliente está tendo, né? As justificativas, mas perceba que ele está tratando, então, aqui, desses aspectos, assim, se você trouxer essa situação, problema relacionado aos clientes, né, por exemplo, então, você traz nessa introdução, aqui é um exemplo, né, desses pontos mais essenciais sobre o tema que você escolheu, né, o assunto que você escolheu tratar dentro desse aspecto do direito de legislação. Mas, veja, aqui você tem o objetivo do trabalho, que é onde você espera chegar. Tem um método, que é o que você vai usar. É revisão bibliográfica, é uma pesquisa de cunho de levantamento de dados, é uma aplicação de questionário, né? Depois você tem o desenvolvimento desse trabalho, tem as análises que tem a ver com os resultados, então aquilo que você, depois que você levantou todo esse referencial, o que você consegue discutir com esses dados que você tem?
e no final você faz um fechamento. Essa estrutura é uma estrutura padrão, estrutura de um artigo, basicamente. Mas, o que tem que constar de assunto técnico? Vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, olha as competências e as habilidades que você deve contemplar nesse arquivo, nesse artigo, né, nesse trabalho. Então tá aqui, ó. Explicar os custos e análises fiscais. Promover o relacionamento entre cliente e públicos dentre o âmbito do poder legislativo e executivo. Comparar as relações entre empresa e empregador. Descrever as relações entre os tributos e as outras obrigações a ele relacionadas para gerar receita ao Estado. Então veja que são assuntos muito vastos, né? São assuntos amplos, mas a essência desse trabalho é que você consiga contemplar um assunto que trate de alguns elementos desses principais, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, e que você consiga discutir ele de uma forma mais profunda, né, e logicamente utilizando esses aspectos aí relacionados à questão jurídica, né, a questão do direito. Então aí você tem a questão das análises fiscais, que você pode falar, né, desses problemas todos que a gente sabe em relação à carga tributária, né, a questão do orçamento, é mais um assunto que dá para ser discutido, né, a questão do relacionamento entre clientes de públicos no âmbito do poder legislativo e executivo, então como que isso acontece, né, comparar as relações entre empregado e empregador, ou empresa, né, e empregador, descrever as relações entre os tributos e outras obrigações relacionadas à receita do Estado, como taxas, contribuições, enfim, né, os próprios impostos. Então, você tem aqui, né, veja que a essência do módulo é essa, e que dentro do que você se propôs a fazer, você pode trazer, então, né, tópicos relacionados a esse assunto, para você poder discutir dentro desse seu artigo, né, e levantando os dados. Então, se você, um exemplo, tá? Vamos falar aqui um exemplo que pode te ajudar. Você quer discutir, então, o peso da carga tributária no Brasil, né, ou se for de cunho estadual ou algo assim, né, os impactos da reforma tributária, né, ou a necessidade dela. Então, veja, o que você pode fazer? Você pode levantar hoje todas as informações relacionadas à carga tributária, fazer uma comparação dessa carga tributária com a carga tributária lá fora, né? Enfim, tem várias coisas que você pode trazer. Trazendo esse problema para cá, aí você tem todos esses elementos, os objetivos, metodologia, desenvolvimento, enfim, né? Toda essa estrutura básica que a gente tem, né, que de um artigo científico. Mas o tema, então, é um tema maior, abrangente, que contempla, então, a essência, né, do módulo das disciplinas, né, que você pode trabalhar, então, de forma a investigar isso, né, e fazer um levantamento bibliográfico seguindo esses pontos aí que eu mostrei para vocês, né, que eu acredito que essa estrutura é muito importante, né, o método que você vai usar é referência bibliográfica, né, então, o que você espera, né, qual o objetivo do trabalho, né, esclarecer o quê, conhecer o quê, compreender o quê, né, os resultados, depois que você fez toda essa discussão, aonde que você chegou, né, então, enfim, basicamente é a estrutura mesmo científica, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido efetivamente o que é para fazer, perceba que não é algo tão difícil, né, assim, é trabalhoso, isso é fato, né, você tem que se debruçar, escrever, né, ler, mas eu tenho certeza que, diante dessa explicação e desse assunto, né, vocês serão capazes de desenvolver, tá bom? Então, eu desejo para vocês um ótimo trabalho, nós estamos aí, né, qualquer problema, para tirar dúvidas, né, mas entenda que a essência basicamente é essa, e com os modelos lá, né, fica mais fácil esse modelo, o TCM, para você seguir, e você conduzir, então, a pesquisa aí, estruturada, né, bem feitinha, e cuidado com os prazos. Então, eu desejo a todos um bom estudo, e até breve, pessoal.